Bom, pessoal, meu combinado, o coronel deixou aquele gostinho de quero mais, né? Então, conforme combinado com o Márcio, o coronel retornava agora de fazer um painel no palco da eficiência. Então, gostaria de chamar agora conosco aqui o coronel para nós dar continuidade, coronel, no nosso painel. Fica à vontade. Também para fechar o nosso painel, o Ailton, do Irota. Espírito. Chamou o Eliseu também para compor aqui o nosso painel do Carrefour. Tá. Bem. Pode ficar à vontade, pessoal. Bom, coronel, então parabenizar mais uma vez aí a sua excelente palestra. Eu tenho certeza que o senhor teria assunto aí para muito tempo, né? E eu senti que o pessoal também ficou com muito interesse de ouvir todos os seus conhecimentos. Bom, coronel, dentro de tudo que o senhor explanou, então ficou para a gente aqui algumas intenções de entender dentro do nosso negócio, que é varejo, pegando todo esse seu conhecimento aqui de segurança pública. Até quero começar por mim, fazer uma pergunta para o senhor, e é algo que a gente vê, temos essa percepção que deu um resultado muito grande na segurança pública. Sabemos também que temos parceiros também que já estão vindo para esse uso dessa tecnologia. Então acho que seria muito importante a sua opinião, né, sobre o uso dessas câmeras hoje corporais, porém ela voltada para o uso no varejo. Então seria essa pergunta minha, começando por mim para o senhor. O que o senhor acha dessa tecnologia voltada, vindo dentro da sua opinião profissional, como o senhor já tem todo seu conhecimento, a sua bagagem, o que isso poderia vir contribuir ou não para o varejo? Oi. Alô? Agora deu. O que eu percebo é que as câmeras corporais, que têm sido objeto de bastante polêmica na aplicação nas forças policiais, elas têm uma função bastante específica e eu acredito que efetiva quando empregada no varejo, assim como deveria ter no serviço público. A primeira delas é a de proteger tanto a empresa quanto o colaborador contra falsas acusações. Então, muitas vezes, na ausência de um esforço de documentar pela própria empresa, com medo de produzir provas contra si, a empresa e o colaborador ficam à mercê de terceiros, porque todos acabam filmando. Há uma história muito interessante, Anderson, só com a frase que foi decisiva para a implantação em Santa Catarina de um policial inglês que implantou em Londres, na polícia de Londres, e havia muita resistência dos policiais. E numa reunião ele falou, não estou entendendo. Hoje, todos filmam, menos vocês. Todos filmam, menos vocês. A diferença é que hoje vocês não podem escolher que imagens vão vir a público, que pedaço da imagem vai vir a público, em que veículo e de que forma. Mas todos filmam. A segunda função é a função jurídica. Então a primeira, proteger contra falsas acusações. A segunda é a de melhor subsidiar os comportamentos que geraram a abordagem ou geraram a interação e os componentes de evidências e provas para criminalização ou não da atitude num segundo momento, garantindo que uma abordagem potencialmente arriscada para a reputação ou do ponto de vista jurídico não termine de maneira inócua, numa abordagem orientativa, onde as coisas não ficam bem documentadas, onde os desdobramentos não são provocados e assim por diante. Quais são os cuidados, Elas, da nossa experiência de Santa Catarina? Primeiro, o treinamento do colaborador. Ele não pode ser somente operativo, como liga, como desliga, como carrega, como descarrega as imagens. Ele precisa ser treinado para que as interações utilizem linguagens
gestos, distância, raciocínios compatíveis com imagens que ele sabe que serão filmadas e que possam ser utilizadas em seu favor e em favor da empresa. Segundo o aprendizado que nós tivemos no treinamento, é essencial que o colaborador tenha a oportunidade de ver como ficam as imagens. Porque muitas vezes ele vai ver pela primeira vez quando uma imagem dá problema. E ele diz assim, mas se eu soubesse que era assim, que ficava assim, que filmava desse jeito, eu ficava mais longe, eu ficava mais perto, eu falava mais alto, eu não falava desse jeito, eu não colocava a minha mão na frente. E boas imagens favoráveis à empresa e ao colaborador se perdem. E por último, a necessidade de que o colaborador tenha certeza de que as imagens são auditadas, de que não é algo que vai para qualquer lugar e que o dia que der problema, se um dia der problema, alguém vai ver, porque senão ele não muda o atitudinal dele, ele não coloca os protocolos em prática, ele não toma os cuidados, que são aqueles cuidados que a gente gostaria que ele tomasse e por isso está documentando. Muito bom, Coronel. E essa é uma percepção que nós temos dentro do varejo, realmente, quando dá oportunidade, inclusive para o nosso colaborador, a gente usa dessa técnica para tentar inibir os colúrios. Então a gente chama o colaborador no primeiro dia e mostra para ele a tecnologia que nós temos. Né? Essas aqui são as câmeras da frente de caixa para te ajudar, enfim. Então quando ele sabe, ele entende que é uma tecnologia a favor dele, né? Mas também se ele tem a maldade no coração, ele já tem todo esse cuidado também, porque sabe que pode, né? Perfeito. Muito legal. Pegando um gancho, comandante, acho que eu até fiz o comentário aqui no paralelo. A gente que é do varejo tem muitos contatos frequentes com órgãos públicos e o comandante está de parabéns pela condução extremamente realista desse problema de furto e interações nas nossas unidades, que é um grande desafio, interagir com o nosso cliente, porque queira ou não, quem está dentro de uma operação de qualquer varejista é um potencial cliente, independente da situação. E um grande ponto de risco é essa interação, que inclusive na empresa na qual eu trabalho, no Carrefour, até está tirando uma abordagem para atendimento ao cliente, para buscar uma segurança, um contato mais, entre aspas, humanizado, com capacitação. Nesse contexto desse ponto de conflito, dessa suposta abordagem ser um risco potencial, que protocolos, que orientações você vislumbra para esse risco reputacional ser reduzido? Dado que hoje talvez a gente fala muito em número, e obviamente que o número de perdas é muito importante para a empresa, mas como se avaliar a reputação da empresa? Quanto custa uma marca? Por isso que a gente fala muito sobre essa preocupação reputacional. E a abordagem, inegavelmente, é um grande ponto de risco. Na sua percepção, você explanou um pouco, conectando com câmera, mas quais são um passo a passo, protocolos iniciais para atenção ao abordar, para proteger a imagem da companhia? Eu vejo que primeiro é preciso que os protocolos sejam escritos e implementados com base em alguns parâmetros. O primeiro deles é que a probabilidade ou o raciocínio, que é o gatilho da abordagem, esteja relacionado com a exposição ao risco, lugares mais visíveis, menos visíveis, com mais gente passando, menos gente passando, câmeras que estão sob seu controle, câmeras que não estão sob seu controle, e segundo, ao que ele está protegendo. Então, às vezes não vale a pena você fazer uma abordagem de alto risco para proteger um pacote de fraldas, mas pode valer a pena para proteger um telefone último tipo de última geração. Então, o protocolo levar em consideração, primeiro, o gatilho. Segundo, o grau de discricionariedade e liberdade de quem faz a abordagem. Até onde ele pode ir? Quais os limites? Em que momento ele considera aquela abordagem mal sucedida do ponto orientativo e ele deve escalar para alguém com maior treinamento ou para procedimentos mais complexos de mediação de conflito, de desescalada de conflito, de extensionamento de relacionamento, se é ele ou outro que faz, né? E a terceira questão é que a construção dos protocolos, na minha opinião, devem contar com a participação interdisciplinar de pelo menos 2 ramos com certeza. O jurídico, que deve introduzir nas posturas, frases, palavras, aquelas que reduzem o risco
de responsabilização jurídica, termos politicamente incorretos, termos que possam ser fora de contexto considerados racistas ou de preconceito de gênero ou coisa parecida. E o segundo, que é, então, de um lado o jurídico, o reputacional. Aqueles que mesmo sem risco de representarem um revés jurídico, podem representar um desastre reputacional quando descontextualizados. Então, às vezes, uma tentativa de ser informal na abordagem, usando um apelido, usando uma expressão chula, para tentar quebrar o gelo, né, com o abordado, tirado de contexto, pode ter um efeito desastroso. Lembrando que essa linguagem tem que ser global. Vou dar um exemplo. Há diferenças gritantes entre o vocabulário do norte e do sul do país. E às vezes uma expressão que no norte é tida como normal, quando viralizada na rede social, pode ter um efeito danoso, desastroso para a marca no sul ou no sudeste. Então, essa construção de protocolo eu acho fundamental. E por último, claro, treinar os colaboradores para fazerem o uso do protocolo. Não há abordagem segura, né? E aí o que diz o policial? O que diz a minha experiência policial? O colaborador tem que ser conscientizado de que toda abordagem é potencialmente de risco. As maiores encrencas em que eu já me meti, as maiores confusões em que meus colegas já se meteram, as maiores rés que eu já vi policiais tomarem, é aquelas que a gente entra, na linguagem policial, frouxo na ocorrência, achando que ela já está ganha, como quem só vai fazer uma chamadinha de atenção, e aquilo vai escalando e vira um desastre Walking Dead, assim, desastre zumbi. Não tem aquele filme que no final da tarde o menino arranha o carro do pai, aí ele vai escondido tentar consertar, no caminho ele atropela alguém, aí ele não quer que ninguém saiba, ele esconde o corpo, daí um policial segue ele, quando vê o final do filme, virou um desastre com um monte de zumbis devoradores de carne humana perseguindo ele pela cidade. E tem abordagem que começa com ei cara, sai daqui, sai fora, aqui não, e que quando você vê, o diálogo vai se encrespando, a linguagem vai sendo inadequada e começou errado e vira um desastre. Então, toda abordagem é importante. Só para fechar aqui esse ponto de reflexão, o quanto é importante a construção de protocolo, capacitação do time e um dado muito importante, um fato importante. A gente trata do nosso time interno, mas certamente todos os varejistas aqui têm vigilante externo, que está sobre a tutela de uma empresa externa. O quanto esse ecossistema é complexo. A gente tem o turnover relevante também, que é outro fator complexo. Então, mostra o quanto esse desafio de segurança patrimonial e segurança de pessoas nas operações de varejo é complexo. Mas muito obrigado, comandante. E até pegando um gancho antes de passar para o Ailton, realmente da importância, né, do nosso protocolo. E parece que muitas vezes o meliante, quando ele quer causar um prejuízo na operação, parece que ele tem inclusive as nossas escalas. Ele sabe quando é hora de almoço, que aí está com QL menor, ele sabe quando é horário de intervalo de janta, e é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque o que nós temos vendo muito na operação, que eles perderam assim um respeito, colega. Então muitas vezes quando o nosso monitor, ou fiscal, ou vigilante, que ele vai abordar uma pessoa homem a homem, se não usar o fator psicológico 2-1, o risco ainda de ele ser agredido e ser machucado. Então por isso quando o coronel fala dos protocolos, isso é muito interessante, e realmente isso que o senhor trouxe agora para a prática do varejo, todo esse cuidado. Muitas vezes pode ser até um produto com valor maior, mas se você não tem efetivo para fazer a abordagem, às vezes é melhor naquele dia você perder a ocorrência, do que você colocar em risco, né? Como a gente tem visto aí muito dentro da própria operação, né? Às vezes um fiscal que vai fazer uma abordagem acaba ainda sendo agredido pelo fator psicológico. Então por isso que é muito importante o protocolo. Ailton. Coronel, parabéns mais uma vez pela apresentação. Eu sou suspeito em falar porque eu também fui militar por 30 anos. Pô, que legal. E tudo que o senhor apresentou está enraizada naquilo que eu conheço. Concordo com tudo que o senhor falou. Foi bem colocado o que o senhor trouxe da segurança pública para a segurança privada. É nesse contexto mesmo que a gente tem que conhecer. Os colegas aqui falaram de transparência na questão das câmaras, de protocolo, que a gente tem que colocar. Mas é uma coisa que a gente nos preocupa ainda quando você
quando a gente coloca a empresa privada quanto a questões públicas, né? O nosso espaço limite entre o estabelecimento privado, e o público, existe ali uma dinâmica negativa para o estabelecimento, né? Seja a mendicância, são os vendedores ambulantes, seja ali a descarte de lixo. Então ali tem uma gama de oportunidades naquele do triângulo do crime que se mostrou ali, né? De oportunidade que aquele malfeitor pode estar ali observando e vendo as nossas fragilidades para praticar o crime. Como nós podemos ser mais eficientes nesse sentido, sendo que ali é uma área pública, nós podemos antecipar que esse provável infrator consiga entrar nas nossas lojas e nos causa prejuízo. Pô, excelente pergunta, é um tema bastante complicado, né? Hoje você tem o que a gente chama de espaços cinzentos, né? Que são espaços que eles são privados do ponto de vista jurídico, mas são públicos do ponto de vista de ocupação. O shopping center é um exemplo, né? Embora seja privado, qualquer um tem o direito de entrar, de sair, e o que se espera lá é uma conduta de espaço público. À frente das lojas e dos estabelecimentos, a mesma coisa. O que nós temos de experiência em Florianópolis, em Santa Catarina, e acho que alguns de vocês têm no resto do Brasil, é a primeira questão, que é a questão da teoria das janelas quebradas. Então, interferir nas dinâmicas do entorno para que aqueles pequenos sinais de incivilidades e desordem não prosperem, mesmo que não seja a missão do estabelecimento. Então, se o poder público não consegue repor a lixeira que quebram toda semana, e mesmo não sendo sua missão, mas aquela lixeira quebrada traz mais prejuízo em termos de atrair dinâmicas criminais ou de desordem do que o valor de uma lixeira por mês. A segunda questão que eu vejo é utilizar os princípios do desenho contra o crime nessas interfaces. Então, a iluminação, as transparências, as territorializações por sinais subjetivos, a marcação dos comportamentos esperados para reforçar as proibições, o proibido estacionar, proibido parar, proibido jogar lixo, mantenha silêncio, não use som automotivo, também auxiliam. Mas eu creio que a grande sacada é se enxergar como parte do ecossistema de segurança pública da cidade. Interagir com as forças públicas, apoiá-las quando necessário, promover protocolos em comum, treinamentos em conjunto, para ter a certeza que a atuação da força pública no entorno do estabelecimento não piore a situação, muitas vezes, ou com risco reputacional, porque independente de quem está abordando, quando aparece de fundo a placa da tua loja, a conta vai para a tua loja. O cuidado com as empresas terceirizadas que fazem o entorno, que muitas vezes não tem a mesma qualidade das empresas que fazem a parte interior, porque parece mais simples, mas lembrando que eles estão no cenário mais complexo, porque é um cenário menos controlado. No interior da loja você tem as câmeras, você sabe onde elas estão, você sabe da iluminação, você sabe da altura das prateleiras, da largura dos corredores, e tudo foi planejado para ser seguro e funcionar. Na rua não. Na rua tem um carro sobre a calçada, na rua tem o cara que está passando. Então, a qualidade de quem está atuando na rua é absolutamente fundamental. E por último, garantir a interface entre o externo e o interno, para que as crises iniciadas no exterior não migrem para o interior. É um ladrão que foge para dentro da loja, ou é uma vítima que, se sentindo ameaçada de violência doméstica, entra apanhando dentro da loja e de rolo, e tudo vira uma confusão gigantesca e você não tem protocolo para isso, né? É um drogado, é alguém que entra com comportamento de surto. Então, fazer dessa interface algo que realmente separe os espaços, segregue os espaços e assim faça a compartimentação das consequências e dos riscos. Correto. Inclusive, o que o senhor falou, né? A gente cobra das autoridades, mas a gente esquece que na Constituição Federal fala que a segurança pública é um dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Talvez nesse quesito da gente se interagir com o poder público, a gente está
lidando com essa questão da responsabilidade, porque nós também temos que ajudar, não só cobrar os órgãos públicos, mas também não ficar inerte ao problema. Achar soluções também para os problemas que batem à nossa porta, porque nós estaremos criando ali naquele ambiente um ambiente mais seguro, né? E aí, porque hoje o que acontece hoje com qualquer... Acho que todo mundo aqui passa por isso, né? Tem um mendigo na frente da tua loja, o cliente passa e fala, não vem mais aqui porque você não está fazendo nada. Então, o cliente, ele não está jogando a responsabilidade no poder público, ele cobra você. Então, é a nossa responsabilidade. Então, a gente tem que cobrar as instituições públicas, mas fazer parte desse sentido. Essa semana mesmo, semana passada, participei do grupo de CONSEG, que é o Conselho de Segurança de Bairro. Então, é algo também que é uma forma de você se interagir com os poderes públicos, né? O CONSEG, embora ele seja uma instituição privada ou voluntariada, mas eles são pessoas que querem ajudar a boa vizinhança e querem tirar ali do seu contexto de vizinhança os malfeitores. Então a gente precisa realmente, como empresa, estar ajudando o poder público nesse sentido, é a nossa responsabilidade. Perfeito, excelente. Coronel, antes até de passar para o senhor fazer um fechamento e os agradecimentos nossos, até queria passar para o nosso colega Eliseu, sendo hoje um profissional à altura do Eliseu, do Ailton, tipo de mensagem que nós poderíamos deixar desse painel da alavanca dos desvios operacionais, qual mensagem o Eliseu poderia dar para o nosso pessoal que está conosco hoje? Bem, eu acho que o papel da área de gestão de risco, prevenção de perdas, enfim, é bem amplo. E aqui nesses 30 minutos, que poderia durar um dia inteiro, facilmente, o comandante trouxe vários drives, vários direcionadores, o quanto é importante ter uma área estruturada. E muitas vezes essa área é vista só como área de segurança, quando na realidade não é, e a Abras tem esse papel, o comitê operacional tem esse papel de alargar essas responsabilidades, trazer o protagonismo que essa área necessita, que é justamente de trazer em evidência e proteger o patrimônio da companhia, proteger a vida dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, e tem uma área que tem processos estruturados. Eu acho que aqui o comandante trouxe questões bem práticas de como é importante a gente ter uma base protocolar de processos muito sólidas, capacitação muito sólida, ter um cenário de gestão de crise, cenários de como se comportar em determinados momentos. Por exemplo, possivelmente alguns de vocês, ou boa parte, passaram por manifestações de final de ano, quando manifestantes bloqueiam os check-outs das lojas solicitando cesta básica. E 3 ou 4 anos seguidos isso acontece. Então são protocolos que é necessário as nossas operações terem de comportamento esperado. Quando acontecer isso, qual é o comportamento esperado do nosso time? Óbvio que a gente tem um desafio muito grande, isso é uma jornada e sempre trabalhar com segurança nas nossas operações, não temos uma bala de prata. E o comandante trouxe uma palavra que eu considero fundamental. Isso é um ecossistema de soluções. Às vezes, a solução para uma questão social não é uma solução de segurança. É uma solução composta por outros cenários. E o gestor de risco, o gestor de prevenção de perdas, tem um papel fundamental nisso. Foi muito rica essa discussão. Agradeço a Abras pelo convite. Fazer parte do comitê é muito importante para desenvolver o negócio, desenvolver o segmento. E foi muito rico. Eu tive o prazer de conhecer o comandante, que realmente em poucos minutos trouxe lições e casos práticos para o nosso dia a dia e contribuiu muito. Muito obrigado. Obrigado, Eliseu. Ailton. É isso, obrigado. Realmente foi muito rico a palestra, Coronel, mais uma vez. Agradeço a presença do senhor aí, para nós foi um aprendizado imenso, né? A gente parou de pensar, porque como o senhor falou, né? Se não tem vento, reme, porque ninguém vai ter dó de você. E realmente é isso. Todo mundo te cobra, mas a ajuda, você não pode contribuir. Eu tenho uma frase que eu uso muito com o meu time. Quem trabalha nessa área de back-office, a gente nunca é convidado para festa, infelizmente. Mas pro velório, somos os primeiros a ser avisados. Sempre eu falo isso. Muito bom. Coronel, mais uma vez, antes de passar para o senhor o fechamento, o senhor deixar a mensagem para o nosso pessoal de eficiência operacional, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. É uma honra ter o senhor aqui no nosso evento de eficiência operacional, esse evento da Abras. Dizer que muitas vezes eu já solicitei, isso já palestrou para nós, o 11º encontro de segurança privada em Santa Catarina, e foi um sucesso. Então o senhor sempre, quanto comandante, sempre ajudando o varejo, sempre nos aconselhando, dava qualquer problema de segurança pública, era lá na porta que nós batíamos, o coronel sempre
com esse carisma, sempre nos recebeu muito bem. Coronel, mais uma vez, muito obrigado. Passo para o senhor agora a palavra, para o senhor fazer esse fechamento, passar essa palavra para o nosso pessoal da eficiência, e espero que ano que vem possa retornar novamente aqui, porque o Márcio já me passou aí que nós temos aí com alguns projetos, né, que nós vamos conversar com o senhor aí posteriormente, mas provavelmente aí a gente vai usar de todo esse conhecimento e provocar para trazer para a gente melhoria na nossa eficiência operacional, na alavanca dos desvios operacional do varejo nacional. Na verdade, primeiro agradecer pela honra de ter sido convidado, pela deferência com que fui tratado e a maneira acordada como fui recebido. Foi uma oportunidade ímpar de conhecer pessoas extraordinárias e de entender melhor um setor com o qual a gente convive no dia a dia, cujo tamanho óbvio que a gente enxerga, mas que não tem ideia da dimensão. E que a gente compartilha, nós da segurança pública com vocês, nós compartilhamos essa sensação que é comum a todos nós. Primeiro, a sensação de que nós trabalhamos manejando o caos, né? Por isso que quando eu pensei assim no nome da palestra, falou: Domando Dragões, é isso. Puxa para um lado, voa, é atacado por elfos e solta fogueira, e a gente no cangote dele segurando, fazendo de conta que nada é nada, não deixando que as pessoas sequer percebam os desafios que todos os dias a gente enfrenta para fazer com que os nossos colaboradores, os nossos usuários e clientes possam usar os espaços que a gente protege, né? Sem lembrar que a gente existe, que eu acho que é o maior elogio que pode ter a uma área que trabalha com segurança. Segundo, parabenizar pela brilhante abordagem ampliando o conceito para eficiência operacional. Eu adoro as sacadas, adoro as ideias que são disruptivas e que são indicadoras de novos caminhos, e isso muda absolutamente tudo. E gostei muito da tua fala, Eliseu, que você usou no momento, quando você usou a expressão proteger. Então, há muito tempo, há uns 10 anos atrás, a Polícia Militar de Santa Catarina desconstruiu a linguagem de qualidade total, mas tinha que criar um totem de valores. E a gente fez uma declaração: nós somos a Polícia Militar e existimos para proteger. Proteger as pessoas, o lugar onde elas vivem, as coisas que elas possuem, a sua forma de trabalhar, de se divertir, a cultura que elas produzem, as coisas que elas acreditam, as esperanças que elas depositam no dia a dia. E eu vejo assim, eu me vejo diante de uma plateia cuja missão é proteger. E eu sou bem sincero, há poucas missões que podem ser mais nobres, mais bacanas, né, mais altruístas do que essa. Então, meus parabéns, minha continência respeitosa de admiração a todos vocês, e vamos, foco na missão, né? Foco na missão, porque o nosso trabalho é terrível, né? Eu dizia um amigo meu, assim, eu ligava para ele, meu chefe de gabinete, que era o subcomandante operacional, assim: cara, como é que estão as coisas? Aí, já matou um leão? Ele assim: chefe, matar um leão não é o problema é que a gente mata um leão, vem 5 pro velório. Então, não para de crescer. E eu acho que é isso aí que a gente vive, né? Tá certo, pessoal? Um prazer imenso, bom evento.